Aposto que você não sabia que uma lontra pode derrotar um crocodilo e um enxame de enguias elétricas muito poderosas. E essas são apenas algumas das criaturas assustadoras que aterrorizam os nativos da Amazônia. O lendário rio Amazonas é o lar de criaturas ainda mais assustadoras. Nesse episódio vou mostrar a vocês 10 dos monstros mais assustadores da Amazônia que foram filmados. Eles são imperdíveis. Vamos nessa! Como uma lontra pode ser assustadora, mesmo que seja gigante? A lontra europeia não sobreviveria na Amazônia nem por uma hora. Por outro lado, seus congêneres gigantes locais estão bem situados e até conseguiram ganhar um lugar para si entre os principais predadores. As ariranhas brasileiras têm até 2 metros de comprimento e podem pesar mais de 20 quilos. Os adultos comem 15% de seu próprio peso. O que eles comem? Qualquer coisa que eles possam vencer, e eles geralmente caçam juntos. Então é apenas uma questão de tempo antes de vencerem. É claro que os peixes constituem a maior parte de sua dieta, mas se você precisar caçar vários quilos de comida todos os dias, terá que caçar qualquer coisa que não seja capaz de se defender. Esses animais matam grandes presas em grandes grupos. A coordenação precisa e grande força permitem que essas criaturas caçem até jacarés, crocodilos e sucuris. Além disso, as lontras brasileiras podem até atacar onças pintadas na luta por presas. Aqui, por exemplo, está um fragmento de uma dessas guerras por território. A onça tem que se retirar da água. Ela sabe muito bem que as lontras são mais fortes do que ela nesse ambiente. Que combinação poderia ser mais assustadora do que água e eletricidade? Uma enguia elétrica adulta é capaz de gerar uma descarga de até 860 volts. E elas podem fazer isso diretamente na água? Claro que podem. A própria descarga que é gerada por enguias elétricas é perigosa até para as pessoas. Se uma pessoa que estiver debaixo d'água receber um choque elétrico, pode facilmente perder a consciência. Além disso, as enguias elétricas são agressivas por natureza e podem atacar sem aviso, mesmo que não haja ameaça para elas. Infelizmente, foi descoberto recentemente que esses indivíduos são capazes de caçar em grandes grupos. Você consegue ver isso se movendo na água entre as raízes das árvores? Esse emaranhado mortal é capaz de matar qualquer criatura viva se todos os membros do grupo puderem liberar uma carga elétrica ao mesmo tempo. O tubarão-touro vive nas águas tropicais e subtropicais de todos os oceanos. No entanto, esses tubarões não precisam de água salgada para viver, por isso muitas vezes podem ser avistados ao largo da costa, de onde entram em água doce nadando longas distâncias rio acima. Eles têm um corpo alongado, fusiforme e característico, e seu focinho é curto, maciço e rombudo. Muitos turistas que vêm à América do Sul esperam que no rio Amazonas não tenham que temer os tubarões. Mas eles estão errados. Afinal, como eu disse, esses tubarões podem nadar nos rios, e o rio Amazonas não é exceção. O comprimento máximo do corpo registrado de um tubarão-touro é de 4 metros. Esse é um tamanho assustador, especialmente considerando o fato de que essa é uma das espécies de tubarões mais agressivas que representam uma ameaça para os humanos. Como você pode ver nessas fotos, alguns mergulhadores não se importam em brincar com esses predadores. No entanto, esses truques só podem ser executados ao lado de tubarões alimentados. Mas mesmo assim, esse tipo de entretenimento continua sendo muito perigoso. Os adultos não são meticulosos com a comida. Sua dieta geralmente consiste em golfinhos, cobras marinhas, raias e crustáceos. Além disso, os tubarões-touro não desdenham a carniça, os indivíduos de sua espécie e, o pior de tudo, os humanos. Os tubarões-touro podem mudar a cor do corpo de cinza escuro para claro, portanto, mesmo em águas rasas, eles não são muito visíveis. Eles são especialmente perigosos em águas turvas. Os tubarões-touro são conhecidos por atacar nadadores e pessoas que atravessam o rio. A vítima às vezes é enganada pela aparente lentidão do monstro de 4 metros, mas os tubarões-touro são capazes de atacar rapidamente um pescador ou animais de estimação que se aproximam da água. Talvez depois de assistir a primeira parte desse vídeo você ainda queira vir para a Amazônia. Se os tubarões de água doce, ariranhas e criaturas elétricas não assustaram, fique ligado. Além disso, nesse episódio existem monstros ainda mais perigosos da Amazônia que foram filmados. Eles farão você pensar 2 vezes antes de visitar a Amazônia. Vamos nessa! As arraias de água doce têm uma reputação tão má que os habitantes locais as temem tanto quanto os notórios crocodilos e sucuris. Os adultos podem atingir até 2 metros de largura. A longa cauda dessa arraia atinge 70 centímetros de comprimento e termina com 1 ou 2 ferrões venenosos. Poucas pessoas sabem que a arraia tem dentes planos e poderosos na boca, que podem morder as cascas dos moluscos. Felizmente para nós, esses crustáceos são a parte principal da dieta das arraias. Essas criaturas do rio preferem não se envolver com as pessoas. De qualquer forma, não significa que, em caso de ameaça, a arraia não vai atacar um homem. Isso aconteceu mais de uma vez. Se os biólogos decidissem fazer um concurso para o título de habitante mais assustador e desagradável da Amazônia, um dos primeiros lugares iria definitivamente para a sanguessuga gigante de lá.
Essa espécie cresce ao longo da vida e, se bem alimentada, aumenta de tamanho o tempo todo. Esqueci de mencionar que essa sanguessuga pode atingir o tamanho de até 45 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. A sanguessuga gigante da Amazônia não perde seu tempo com pequenas coisas, como mordidas. Ela imediatamente atinge a pele, ganhando acesso direto ao sangue. É improvável que uma sanguessuga gigante da Amazônia mate uma pessoa, pois não será capaz de beber muito sangue, mas ainda assim esses monstros são muito vorazes. Só podemos esperar que eles raramente se movam em grandes grupos. Mas sobre o que falar? Até a década de 70, os cientistas geralmente consideravam essas espécies gigantes de sanguessugas extintas. Mas as esperanças não se cumpriram, e agora sabemos com certeza, esses monstros semelhantes aos antagonistas de algum filme de terror estão em algum lugar da Amazônia. Anaconda. Admita, você esperava por ela. Uma coisa é saber que tal cobra existe, outra coisa é assistir a vídeos reais de sua aparição. Não é à toa que essa cobra se tornou o herói de tantos filmes de terror. A sucuri verde é uma das maiores cobras do mundo, tendo até 5 ou 6 metros de comprimento e pesando até 230 quilos. As anacondas são perigosas para nós? Teoricamente sim, mas não tão perigosa quanto comumente se acredita. Anacondas podem ficar sem comer por uma semana ou até um mês, especialmente depois de uma grande refeição. Isso se deve ao baixo metabolismo. E que melhor maneira de fazer isso do que ficar cheio de uma vez? As cobras procuram presas particularmente grandes para isso, embora corram grandes riscos engolindo elas. Isso geralmente resulta em ferimentos graves para a cobra. O cachorra, também conhecido como peixe-vampiro, é um dos maiores predadores de rios da América do Sul. Na natureza, os adultos excedem 1 metro de comprimento e seu corpo alongado e esguio é ideal para ataques relâmpagos em presas. A semelhança do monstro com os vampiros dos contos de fadas se deve às 2 enormes presas em sua mandíbula. Essas presas são tão longas que existem orifícios especiais na mandíbula superior para que possam passar sem danificar os peixes. Esse peixe foi filmado mais de uma vez para todos os tipos de programas de TV sobre monstros do rio. Fora da água não parece intimidante, mas os moradores das margens do rio Amazonas estão bem familiarizados com a natureza agressiva desse peixe. Se o peixe-vampiro perceber que sua presa é mais fraca, ele nunca irá parar e atacará novamente e novamente. Ocasionalmente, esses peixes exóticos são mantidos em aquários, mas tudo termina tristemente. Na maioria das vezes, o cachorro devora todos os outros peixes e fica sozinho. Você não acha que os bagres são perigosos? Venha para a Amazônia e espere que esse monstro preto azulado saia da água. Esse monstro é conhecido como a piraíba, ou bagre gigante da capa escura. É considerado um dos maiores bagres da América do Sul. Apesar de seu estilo de vida predatório, é um peixe surpreendentemente calmo, mas apenas em relação àquelas criaturas que são semelhantes em tamanho, e portanto não podem ser consideradas como presas em potencial. Não é fácil impressionar a piraíba com o tamanho. Os indivíduos adultos podem atingir 2,5 metros de comprimento e pesar mais de 150 quilos. Os dentes afiados desse monstro são dobrados para trás e localizados ao longo da borda de sua boca profunda, evitando que a presa escape das mandíbulas. Os pescadores locais chamam a piraíba de uma das criaturas mais formidáveis do rio Amazonas. E eu, de bom grado, acredito nisso. Até as crianças sabem que as piranhas são consideradas um dos peixes mais perigosos e sanguinários do planeta. Os sul-americanos terão o prazer de lhe contar algumas lendas sobre piranhas ferozes que vivem no rio Amazonas e quantos nadadores elas comeram esse ano. No entanto, os cientistas não confirmam esses dados. Mas isso não significa que esses peixes nunca mordam uma pessoa ou animal que entra na água. No entanto, esses casos quase não se devem ao comportamento agressivo dos peixes, mas devido à legítima defesa comum deles. Mas apesar de seu comportamento relativamente pacífico em relação aos humanos, as piranhas são verdadeiras máquinas de matar outras espécies de peixes, que estão abaixo delas na cadeia alimentar. Veja a facilidade com que esse peixe morde um caule robusto. Suas poderosas mandíbulas são projetadas para morder e rasgar, e seus corpos densos e musculosos são capazes de movimentos incrivelmente rápidos debaixo d'água. Os cientistas acreditam que a força de compressão do músculo da mandíbula das piranhas é relativo para o tamanho do corpo. É o mais alto de qualquer outro vertebrado do mundo. Portanto, é melhor não mexer com esses peixes. Seria difícil pensar em uma razão melhor para evitar nadar em rios do que a presença de crocodilos famintos nele. Claro, existem alguns crocodilos no rio Amazonas também, e o mais perigoso deles é provavelmente o jacaré-açu. O jacaré-açu é um dos maiores predadores da bacia amazônica. Em média, o comprimento do réptil varia de 2 a 4 metros, mas alguns indivíduos podem crescer até 5 metros de comprimento. Os indivíduos adultos têm poucos inimigos naturais. Em cativeiro, esse crocodilo fica feliz em comer até piranhas.
Apenas onças ou ariranhas podem ousar lutar com esse predador, mas isso raramente acontece. Os jacarés azuis adultos ficam imóveis no tanque por muito tempo, esperando por suas presas. Além de capivaras, porcos domésticos, cães e cavalos podem se tornar presas do predador. Os jacarés açu também podem comer tartarugas e até pumas. Isso é tudo, pessoal. Que fatos interessantes sobre a Amazônia você conhece? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.